uma pesquisa que já mostrava uma certa robustez, né, mas ainda muito empobrecida por estar presa à estrutura formal das empresas. Finalmente, em 2003... Só fazendo uma... É diferente do que nós temos no Analytics, um reference, ou seja, da onde aquele usuário veio do nosso site porque clicou no link nosso. Esse aí o cara não precisava estar clicado no link. Ele poderia escrever lá www.cfp.com.br e iria. Você pega a navegação real dele. O cara antes de chegar em você, esteve num outro site, e às vezes não tem nada a ver com isso. Bom, e aí finalmente em 2003 a gente consegue trazer algumas coisas mais próximas do mercado. Então a gente consegue manipular os dados no bom sentido, porque antes os dados não eram manipulados em nenhum momento. Pela estrutura formal, eu ia montando as URLs, os domínios e as propriedades. Aqui nesse momento eu continuo mostrando essa estrutura, né? A internet tem uma coisa que é interessante, que você mantém aquele dado que era feito daquela maneira e você acrescenta outros dados. Então nesse momento a gente conseguiu, por exemplo, mostrar as marcas dos clientes, mesmo que para isso ele tivesse 30 URLs diferentes para a mesma marca. Então eu consegui fazer o mercado entender que o fato de eu estar manipulando os dados, ou seja, eu pegando os dados que não eram formalmente pertencentes à mesma empresa, à mesma marca, que eu, através de acordo com os clientes, né, através de cartas de parceria, etc., eu conseguiria mostrar essa estrutura que não era formal, que era muitas vezes uma estrutura imposta pelo mercado. Da mesma forma, eu consegui montar os canais, né? Então, os anunciantes pediam isso para a gente. Poxa, quando eu compro o dado de vocês, eu não consigo ver qual é a área de esportes de um portal. Eu tenho que ficar olhando gol, UOL, futebol, IG. Eu não quero isso. Eu quero saber qual é a área de esporte como um todo, ou qual é a área de culinária. E a gente não conseguia mostrar isso, né? A gente mostrava sempre aquela estrutura das URLs. Nesse momento eu começo a mostrar a estrutura dos canais. Então eu fico muito mais perto do cliente, da empresa, da agência. Para a agência é também um momento favorável, porque ela consegue aproveitar o conhecimento que ela já tem na estruturação das campanhas de outros veículos, né, para montar isso também na internet. Porque nos outros veículos eles trabalhavam dessa forma, né? Eu quero ligar o meu produto à área de esportes da Globo, então eu vou fazer uma parte da campanha no jogo do Corinthians Esporte, uma parte no Esporte Espetacular, etc. E na internet ele consegue fazer isso, ele consegue falar, eu quero conversar com quem gosta de esportes e é esse grupo de URLs que eu quero falar, etc. Ele consegue fazer isso. E eu continuo mostrando para ele quais são as URLs que estão aqui dentro, né, qual a composição de cada uma, qual é a URL que tem mais força dentro de cada canal, etc. Eu consigo mostrar uma coisa que começava a ser muito importante naquela época, que eram os aplicativos, né? Que hoje, grande parte, você tem portais inteiros que vivem de ceder aplicativos para os usuários. Não vale a pena entrar em detalhes, mas você tem portais que hoje o grande tráfego é baixa de aplicativos. E a gente não tinha nenhuma medição sobre isso. Então seria o equivalente a hoje eu mostrar as pessoas que entram no site do Instant Messenger, mas não conseguir mostrar quem usa efetivamente. Ou eu conseguiria mostrar naquela época quem acessava o site do Second Life, mas não conseguiria mostrar quem estava jogando no Second Life. Então, com a introdução dos aplicativos, eu começo a ter essa riqueza a mais no dado. Eu consigo mostrar quem está usando os aplicativos. E aí eu mudo completamente a maneira como as pessoas começam a olhar cada um dos players na internet. Então você tinha algumas empresas que tinham pouca importância, e quando eu agrego os aplicativos, elas passam a ter uma importância gigantesca, né? Então, isso fica muito claro com o surgimento dos aplicativos. E aí, muitas empresas começam a poder, inclusive, usar os aplicativos para montar as partes das suas campanhas ali.
Então, todas aquelas possibilidades que o Messenger, o ICQ, etc., disponibilizaram, você já tinha como mostrar isso. Eu conseguia ver que, por exemplo, a Claro fez uma grande campanha com o Messenger durante muito tempo, teve uma abinha ali, eu conseguia mostrar qual era o público que estava usando aquela abinha. Né? Antes você não tinha nem ideia quantas pessoas usavam o Messenger, quanto mais quem estava acessando cada um dos canais. A gente passou a monitorar com isso também a utilização do computador em geral e não só a utilização da internet. Porque uma parte das pessoas que estão usando o computador estão ouvindo música, estão vendo um vídeo e usando um aplicativo, mas não estão navegando na internet. Tem uma série de coisas que você está fazendo no seu computador e não está exatamente navegando. Né? E que antes os portais tinham a ideia de que todo aquele tempo era navegando. E não é verdade. Você tem uma grande quantidade de pessoas que num período de 30 dias, por exemplo, não navegam. Simplesmente consomem coisas que já estão nos seus computadores, já baixaram vários vídeos, várias músicas, ligam ali, ficam ouvindo música, mas não navegam naquele mês, só usam os aplicativos. Então você teve um ganho interessante de qualidade nesse sentido. E eu continuei mostrando como é que era composto o tráfego da internet, da onde as pessoas vinham, isso tudo continuou a existir. E aí eu consegui, tá ruim de ver, mas aqui eu estou mostrando em cores diferentes como é que eu divido as empresas. Né? Aqui, por exemplo, eu peguei um mês X que eu não me lembro qual é. Você tem o Google como a maior empresa na internet brasileira. E aí eu dividi aqui todas as marcas do Google, independente da sua URL, eu dividi pelas marcas. Então eu tenho o próprio Google, o Orkut, o YouTube, o Blogger, o Picasa. Né? Então eu consigo ver as marcas importantes para cada uma dessas empresas. Né? Consigo realmente dividir e mostrar isso para o mercado. E aqui eu abri em outra cor, para vocês terem uma ideia, eu conseguia, a partir desse momento, enxergar quais eram os canais. Né? Então, dentro de um grande portal, você tem o canal de busca, o canal de e-mail, música, comunidades, sexo, humor, e aí você tem em algumas empresas você tem 80, 100 canais, às vezes 150 canais diferentes. Né? Então, para você fazer o planejamento da sua empresa e saber como é que você está, como é que é a sua parceria com aquela empresa especificamente está trazendo resultados, você hoje tem uma série de possibilidades que são bastante importantes, que não existiam naquela época. E aí, por exemplo, eu conseguia ver pulos de audiência, porque eu estava mostrando os canais, então como é que aquele canal conseguiu impactar a minha audiência. Eu comecei a ter uma série de qualidades e depois, se vocês olharem o material colorido, vai ficar muito mais fácil de entender o que estava acontecendo. Mudanças, por exemplo, de venda de empresas. Aqui eu peguei um caso que aconteceu em determinada época, né? Uma parte da Globo foi vendida por uma outra empresa que comercializava os CDs, o material das novelas, etc. E com essas mudanças que a gente fez de conseguir seguir as marcas e os canais, eu conseguia ver claramente que houve uma perda importante de pessoas procurando o conteúdo da Globo no canal que era oficial e na passagem para outro canal. Então eu conseguia mostrar, consigo até hoje mostrar isso para as empresas, quando ela perde determinado canal para um outro um parceiro, né, perde um parceiro para um outro portal, para uma outra empresa, quanto aquilo causa de perda para ele, etc. E é muito comum sites que são independentes, fazem acordo com um portal, depois saem, faz com outro portal. A gente consegue acompanhar como é que isso impacta exatamente a vida de cada um dos portais. Com essas mudanças também eu passei a acompanhar, aqui eu vou falar para vocês o que eu estou enxergando aqui.